Boa noite a todos e a todas. Queremos agradecer a todos que estão aí online, nossa live, a live de hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, essa live tão importante que a gente fecha esse ciclo de lives que a gente vem fazendo, estudando São Paulo, o nosso patrono, e que temos a presença do nosso querido bispo, que daqui a pouco vai estar falando um pouco sobre a vida desse personagem tão importante na história do cristianismo e nossa do Cursilho. Então, eu quero dar as boas-vindas aos nossos 3 setores, ao setor de Banzaê, de Pombal e de Paulo Afonso, e a todos os demais cursilistas do GEDS que estão em todo o nosso país, em especial aqueles que compõem o GER Nordeste 3.1, que é o GER ao qual o nosso GED faz parte. Então, nossas boas-vindas, sejam todos bem-vindos e acolhidos a este momento. Para quem está com o Guia do Peregrino, o nosso livrozinho de cabeceira dos cursilistas, nesta edição, na página 23, a gente vai fazer a invocação do Espírito Santo para acolhê-lo aqui nesse momento. Logo depois a gente vai fazer o nosso V e passar a vez para Dom Guido, que tem muita coisa para falar hoje, né, Dom? Então, quem já tiver aí o Guia do Peregrino, na página 23, tá? Invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o tema deste encontro é a vida de São Paulo Apóstolo. E teremos como mensageiro o nosso querido bispo diocesano, Dom Guido Zedron. Concluindo assim este ciclo de 3 formações paulinas, celebrando o nosso padroeiro que tem na data de hoje a sua memória litúrgica, apesar de ter sido celebrado ontem em nosso país por questões pastorais. Paulo seguramente não viu o Jesus histórico, nem ouviu sua voz e suas palavras. Porém, ele teve uma forte experiência com Cristo ressuscitado, que está em Atos 9, 3, 9, 1 Coríntios 15, 8. O evento de Damasco, marco de sua vida, foi sempre conhecido como a Conversão de São Paulo, comemorada no dia 25 de janeiro. Porém, Paulo não utiliza nunca a palavra metanoia, conversão, para este momento. Deve-se considerar que o que aconteceu com ele não segue o sentido que no Antigo Testamento os profetas davam a metanoia: voltar, retornar. Paulo não retornou ao farisaísmo. Ao contrário, abandonou o rigor da lei e tornou-se anunciador do Cristo crucificado e ressuscitado, apóstolo das nações. Portanto, o que Paulo faz é encontrar o verdadeiro caminho, encontrar-se com o Senhor. Depois dessa experiência, ele volta a estudar tudo o que tinha aprendido e se dedicar a conhecer a mensagem de Jesus e encontrá-lo no seu conhecimento já adquirido anteriormente. Na segunda carta a Timóteo, possivelmente o testamento da despedida de Paulo, encontramos algumas frases que manifestam todo o ardor de sua fé em Jesus Cristo. Sei em quem acreditei, está no capítulo 1, versículo 2. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, no capítulo 4, 7. O exemplo do grande apóstolo Paulo será sempre uma inspiração para que nós também continuemos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades e tantas seduções do mundo de hoje. Concluindo, antes de iniciar a mensagem com o nosso bispo, é importante refletirmos sobre, neste tempo de pandemia, estamos testemunhando aquilo que acreditamos nas atitudes cotidianas da vida? Ou seja, a nossa vida ela está sendo um testemunho daquilo que a gente acredita? Sei que muitos de nós não estão trabalhando, estão vivendo esse momento de isolamento, mas na família, no trabalho, com as pessoas que a gente convive, como é que está sendo esse testemunhar por meio da vida? Então, após essa pergunta, cada um fica aí para meditar
E eu passo a fala, né, para o nosso querido bispo, que é uma alegria a gente estar com ele hoje aqui. Fizemos o primeiro momento com o Chiquinho, nosso coordenador nacional, o segundo com o Celso, e agora, né, como eu falei, para fechar com chave de ouro e todo sentido, né, chave São Pedro, para fecharmos com chave de ouro, a gente tem hoje a presença do nosso bispo, né, do nosso Guido. Então, Dom Guido, fica à vontade para fazer esse momento que todos estamos esperando. Boa noite, Lucas, boa noite àqueles que estão participando conosco. É isolamento, mas no mesmo tempo estamos alcançando mais pessoas do que fazendo a reunião ali no salão da catedral. A parte que Lucas me falou, para meditar um pouco com vocês, é o aspecto do discernir. Já foi feito ver o discernir, concluindo também um pouco com o agir. Na realidade, discernir, acredito, não é fácil. Porque discernir significa, entre tantas coisas, eu devo escolher aquela que mais me ajuda a viver a vida de uma forma verdadeira. E para dizer como é difícil discernir, podemos partir dos exemplos destes dias também de pandemia, porque cada qual procura discernir e escolher a partir do próprio interesse e do próprio ponto de vista e a partir de uma conveniência. Por exemplo, é bom o isolamento, fechando tudo ou deixando aberto. Quem tem um comércio, que vive dependendo dos outros, acha que se possa arriscar. Quem não tem, que tem um pouco preguiçoso, não é bom ficar em casa. É bom abrir a igreja ou é bom fechar a igreja. Então, o discernir não é fácil. E normalmente, quando se toma uma decisão que não corresponde à nossa, logo nasce uma crítica. São Pedro e São Paulo, por exemplo, tinham pontos de vista diferentes a respeito também das leis que deveriam ser aplicadas para aqueles que chegavam à fé e não eram do povo judeu. Mas o que acontece? Cristo era tão importante que se reúnem, até discutem fortemente, porque o temperamento dos dois não era fácil, não, mas depois, na oração, decidem e se tornaram ainda mais amigos. Né? Então, discernir na igreja, como nos ensina todo o catecismo também, é ter as nossas ideias, mas comparar as nossas ideias com aquilo que o Papa, neste momento, Francisco, nos dá. Quem, por exemplo, dentro do carisma também do movimento dos cursilhos, é colocado na direção. Porque sem um ponto concreto de comparação, cada um de nós vai atrás daquilo que gosta, daquilo que acha mais justo e não constrói. Para poder discernir, então dizia, eu olho muito, leio muito também nestes dias, procuro refletir e rezar muito, a partir daquilo que o Papa Francisco nos diz. E tem uma frase que me acompanha, quando ele fala, não podemos sair da pandemia fazendo o que fazíamos ou não podemos também fazer como fazíamos. Então deve ser uma coisa diferente e no mesmo tempo aquelas coisas que vamos continuar, como a liturgia, os encontros, deveriam também ter algo diferente. E o Papa fala de 3 pontos que são essenciais e que devemos, espero também dentro do movimento, refletir, não ter medo de dar passos, mas tendo como ponto de referência sempre o Papa. Quais são esses 3 aspectos fundamentais? A unidade, a missão e a caridade. Eu queria enfrentar estes 3 aspectos, 3 temas, justamente a partir da vida de São Paulo. Porque neste momento é ele que nos ensina como a vida dele mudou e como ele não fez mais o que fazia antes. E aquilo que fazia, tipo observar os mandamentos, o fazia de uma forma diferente. O que acontece com São Paulo?
quando se chama conversão, mas que não é bem uma conversão, porque foi uma abertura de vida maior. Ele entendeu que o que estava fazendo antes era um esterco. Ele que tinha apostado a vida na lei, que tinha apostado a vida no perseguir os cristãos, de repente, a partir do encontro com Cristo, começa a dizer: não, tudo o que eu fiz foi inútil. Agora eu sou chamado a viver de uma forma diferente. Então não fazia mais o que fazia antes. O que me preocupa, e preocupa também nós bispos, e o Papa de modo particular, é que, saindo da pandemia, vamos voltar a fazer tudo como antes. E o Papa fala: se vamos fazer tudo como antes, até na pastoral, então o sacrifício foi inútil. Então precisamos nós, vocês como movimento, dizer tudo o que nós fazíamos. Qual é o essencial? O que é que nós poderíamos ver para mudar um pouco? Tanto que São Paulo, a partir do encontro com Cristo, tem uma consciência nova. Quantas vezes nós encontramos nas cartas de São Paulo esta expressão: somos novas criaturas. A partir do batismo não somos mais como antes. O que era antes passou, agora estão acontecendo coisas novas. Então São Paulo nos ajuda, por exemplo, a dizer que a criatura nova, o cristianismo, não é uma nova filosofia que entrou no mundo, não é uma nova ética, não é um ser cidadão em primeiro lugar, ali é consequência. O cristianismo é um encontro, um acontecimento que transforma tudo, a consciência de si. Eu gosto muito daquela expressão que ele usa, que é sintética, mas é um mundo que ele traz para refletir. Eu vivo, eu acordo de manhã, eu preparo as coisas, se é casado, precisa fazer as coisas da família, ir trabalhar. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. É uma consciência nova que entra em mim e me faz enfrentar tudo. Outro ponto que, sempre neste sentido, que me chama a atenção para dizer, depois para entrar na grande questão da unidade, é que este ponto de criatura nova, o início da criatura nova, é para cada um de nós o batismo. E o fato, por exemplo, de batizar as crianças, nos diz uma coisa importante, que a criatura nova, ser uma nova criatura, não depende do meu esforço, não depende de uma minha inteligência particular, mas do acolher o dom gratuito de Deus. Nós somos criaturas novas, não porque decidimos a partir de agora. Quantas vezes, não sei com você, Lucas, mas quando vai se confessar, agora vai ver, depois de umas horas já caiu de novo. A partir de amanhã, como com os filhos, vamos ver um testemunho no ambiente. Dá um dia, dá 2 dias e depois vamos cair. É a nossa natureza. Então, batizar uma criança é justamente reconhecer que a vida nova que nasce em mim não é minha, não sou eu que a gero. Tanto que sempre São Paulo fala: vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então, já pelo batismo, somos luz do mundo, sal da terra. Tendo presente um pouco esta situação, queria enfrentar agora o tema que é muito, muito importante. Até o Papa hoje, em Roma, na homilia que ele fez de São Pedro e São Paulo, insistiu muito, que é a unidade. Tanto que Cristo colocou como sinal da presença dele, para ele ser reconhecido, não colocou a capacidade de fazer milagres, não colocou a capacidade de fazer grandes discursos, mas ele fala: é a partir da unidade entre vocês que reconhecerão que eu estou presente, que eu ressuscitei. E sabemos que a unidade tem 3 níveis, minimamente: a unidade dentro de nós, a unidade entre nós
e a unidade com Deus, que é fundamental. Sem esta unidade dentro de nós, entre nós e com Deus, não vivemos plenamente a nossa fé. Também na unidade, nós temos experiência, até infelizmente em muitas famílias, não é uma capacidade nossa. Se eu falo, eu vou construir a unidade na diocese, eu sou o bobo. O louco, né? É o louco, né? A unidade não se constrói, se reconhece. Verdade. Nós já estamos unidos. Quando nós fazemos o sinal da cruz, já falamos, eu pertenço àquele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que é diversidade, mas na unidade. E São Paulo também aqui tem uma grande expressão, é um grande conceito do que é a unidade em Cristo, que é Cristo que faz a unidade. Quando diz, não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Hoje, nesta situação, particularmente dos Estados Unidos, poderíamos dizer branco ou negro, é o racismo. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A unidade já existe. A unidade é como um tesouro escondido no campo do coração de cada um de nós, que precisa ser reconhecido. Então, como vivemos uma consciência assim nós, dentro da família, dentro do movimento de vocês, dentro da igreja. O Espírito, quando ele vem, nos renova, nos purifica e nos converte. Por isso foi invocado o Espírito Santo. Porque sem esta ação do Espírito Santo, nós ainda vamos cair na mentalidade do mundo, que é um pouco a nossa instintividade. E como é que me renova, então me purifica, me converte? Através do pertencer. Paulo mudou vida porque aceitou pertencer, aceitou obedecer àquele Ananias, aceitou obedecer depois aos apóstolos, aceitou viver um pertencer. Então, como é que o Espírito Santo purifica, converte, renova os membros do cursilho? Pertencendo a Cristo através do carisma de vocês. A fidelidade ao carisma é a modalidade com a qual Cristo vem continuamente ao encontro de vocês e, de modo particular, converte, sustenta o caminho de cada um. Por isso é importante conhecer o carisma, seguir e ter a humildade também de ter paciência, para dizer, eu sinto que poderíamos fazer de uma forma diferente, mas aceito o caminho que me é proposto e colaboro. Gente, isso é muito bonito e rico, tá? Então, o carisma é a porta, né? É o caminho pelo qual a gente vai viver essa fidelidade. Então, olha que riqueza, olha que sabedoria, né? É importante que a gente fixe bem, né? Que são palavras que são colocadas aqui, eu estou vendo as pessoas falando aqui só verdades, tudo, mas que é importante, o Celso que está agora online, né? O nosso coordenador regional, e como é importante a gente fixar, né? Isso como é simples também, né, Domingo? Às vezes a gente acha que a fidelidade se dá de uma forma tão difícil, e às vezes só vivendo o meu carisma, né, do meu movimento ao qual eu me identifico, eu quero ser igreja por meio daquele carisma, é a forma de eu viver essa fidelidade. O carisma, segundo a igreja, é justamente um dom que Deus dá a uma ou outra pessoa, e vivendo aquele dom, ele se atrai nos outros. Isso. Eu acredito que, se vocês estão olhando para trás, para muitos, aconteceu o que aconteceu em São Paulo. Não é que estava numa vida perdida, mas encontrando o carisma do Cursilhos, aquela fé que já tinha começou a ser uma fé viva. Às vezes nós temos uma fé, fala o Papa, que é como um museu. Está lá tudo bonitinho, limpinho, mas não morre. Então precisamos esta fidelidade ao carisma, que é uma fidelidade criativa, mas em comunhão, em unidade, deve tornar o carisma uma força viva hoje. E quanto mais eu vivo o carisma,
tanto mais eu vivo a unidade também com outros carismas, com outros movimentos. Vamos ver depois falando da caridade, porque Cristo, que era o carisma é um dom, era um meio, caminho, verdade e vida, ele era o único que conseguia ver até um pontinho de bem que tinha uma pessoa. Ele foi o único que na Samaritana encontrou a positividade. Ele foi o único que em Zaqueu falou: Zaqueu, vale a pena ir na tua casa. Ele foi o único que, olhando o ladrão na cruz, falou: hoje estarás comigo no paraíso. Ele é o único que neste momento entra no coração de cada um de nós e reconhece aquele ponto de bem que ele sempre nos coloca. Por isso a unidade é realmente partir de uma postura de agradecimento a Deus. Se eu me esforço para viver a unidade com Lucas, é um esforço, mas qualquer coisa que Lucas faz que não me corresponde, me demoraliza. Mas se eu amo e reconheço que também aquele sangue com o qual Cristo me salva é o mesmo que salva Lucas, então tem um olhar diferente. Claro que é um caminho, pelo menos eu não consigo logo. Eu sempre falo que para mim é muito mais fácil brigar com uma pessoa do que pedir perdão. A briga sai logo, pedir perdão é um exercício longo. Então eu acho que discernir hoje é ver dentro da caminhada, do caminho, do movimento de vocês, dizer qual é o ponto que mais me ajuda a viver a unidade na minha vida. Pense um pouco, lembrava Lucas, tem pessoas que neste tempo vão trabalhar, outras que trabalham em casa, como se tornou difícil também a convivência familiar. De um lado foi muito bom, mas do outro se descobriram aspectos que achávamos de nem nós ter, nem os outros. Então, se não partimos de Cristo, nós somos como os apóstolos, que brigamos, que nem o maior, mas ontem fui eu que limpei o quarto, agora deve ser você. Cada coisa é um motivo de divisão. A segunda característica que faz parte da vida da fé, e de vocês também, que é um ponto forte do carisma, a presença no ambiente, é a questão da missão. Eu vou voltar atrás à questão da unidade. Seguindo o Papa, o que a um certo ponto acho o Espírito Santo colocou dentro do meu coração? Justamente dizer, por que falamos tanto de unidade e temos uma distância com os evangélicos? Então eu fui atrás, no sentido bom, de proposta de uns pastores, está nascendo uma grande amizade. Já fizemos umas celebrações, nos falamos muito, já temos, me convidaram numa rádio, querem que eu vou todas as semanas, mas estamos dividindo com os padres também. Então tem uma abertura, uma exigência de unidade e precisamos deixar de lado, somos melhores nós, é porque Nossa Senhora, deixa de lado. Cada um de nós com a própria fé, sem perder a identidade, sem perder o amor aos santos, a Nossa Senhora, mas procurando realmente o coração, olhando as pessoas e dizendo: somos, a partir do batismo, uma criatura nova. A missão. Eu me estava interrogando hoje, como é que São Paulo viveu a missão? Sempre usando as palavras do Papa Francisco, se nós vamos ver toda a vida de São Paulo, ele não tinha a mínima preocupação de fazer proselitismo. Ele não tinha a mínima preocupação de dizer: venha para cá. Ele tinha uma única preocupação: eu vou te anunciar Jesus Cristo. Depois, na sua liberdade, decida. E quantas vezes São Paulo, que achava de conseguir pelo seu espírito carisma, caiu tudo. Até foi apedrejado pelos cristãos. Quantas vezes também nós deixamos, às vezes, de sermos missionários porque os outros não correspondem. E começa a entrar
uma desconfiança, não vale a pena. Por quê? Porque achamos que a missão é algo a mais que eu devo fazer. Não, ou a missão coincide com a minha vida, ou não é mais missão. Ele antes caçava os cristãos para colocar na prisão. Agora não caçava mais ninguém. A preocupação dele era valorizar as pessoas. Quando ele foi em Atenas, valorizou os deuses que estavam lá. Mas depois falou, agora eu vou falar de Cristo. Todo mundo foi embora. Mas ele falou, ele falou e depois umas pessoas voltaram atrás. Então, o que faz São Paulo? O que é para nós também a missão, como eu procuro também vivê-la, não consigo muitas vezes, mas é o meu desejo. Valorizar, encontrar as pessoas no profundo do coração. Antes de julgar, antes de determinar o que devem ou não devem fazer, se vivem no pecado, se não vivem no pecado. Começar a partir daquele desejo profundo que todos nós temos, que é um desejo de felicidade, um desejo de bem. Então, a missão coincide com o comunicar a vida que eu vivo. Coincide não tanto com a coerência, que é sempre dom de Deus, mas com este desejo profundo. Eu dou um exemplo banal. Uma mãe, quando ela vai no mercado para fazer as compras, ela vai sozinha, mas carrega toda a família. Quando ela pega as coisas, e não só. Quando, este perfume aqui, a filha maior não quer o outro, vai pegar. Então, a família coincide com a vida dela. Ou o cristianismo coincide com a minha vida, ou ainda eu não sou plenamente uma criatura nova. E ser criatura nova não significa que não vou errar nunca. Significa dizer que a concepção que eu tenho da vida não é mais eu, mas é nós. Também dentro do movimento. E São Paulo tem esta belíssima expressão, que tem frases de São Paulo que daria para fazer retiros de um ano. Verdade. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé. Olha o que é a missão. Crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para mim, de fato, o viver é Cristo, e o morrer, lucro. É uma concepção totalmente nova que Paulo assume a partir daquele caminho de Damasco. Então, a missão é reconhecer que o princípio da ação, inclusive neste momento, não somos nós, mas é Jesus Cristo. É Ele que está sempre na origem, porque eu vivo, mas não é Cristo que vive em mim. Senão, separamos tudo. Então, dizer, nós aqui somos como Nossa Senhora. Eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Mas a ação foi de Cristo, é o Espírito Santo que engravidou Nossa Senhora. Ela só se colocou à disposição. Então, viver a missão é dizer, eu não posso, mas nem quando estou no trabalho, nem quando estou sozinho, me conceber como um indivíduo. Eu pertenço. Nas últimas diretrizes gerais, da ação evangelizadora, o documento norteador, ele dizia que a gente tem que fugir do autorreferencialismo, que é exatamente isso. Quantas vezes a gente tem isso em nossos grupos na igreja, de ser autorreferencial e esquecer que, na verdade, somos discípulos, ou melhor, somos discípulos de Cristo. Sim. Seguimos a Ele. Por isso, para mim, é sempre útil o que fala a igreja. A patrona das missões é Santa Teresinha, que nem do quarto, nem conseguia sair do quarto. Uma contradição, mas na verdade mas não porque carregava o mundo, ela tinha uma paixão enorme para que Cristo seja conhecido. Tem aquela belíssima expressão dela, que já contei 1000 vezes, quando eu tenho receio de vou ou não vou, vou ou não vou. E Santa Teresinha fala que certo dia ela estava toda feliz porque no universo todo mundo amava Deus, com certeza. Mas depois ela começou um pouco a chorar, dizendo, não, tem um lugar onde ninguém ama Deus, o inferno. Então ela falou, Jesus, manda-me para o inferno, assim tem alguém que te ama. A missão é esta aqui.
A missão é dizer, eu tenho esta paixão para que o outro possa conhecer Jesus Cristo. Mas por quê? Porque Cristo é a felicidade do outro. Se não existe mais nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, nós somos um, então todos somos famílias. Então, quando eu procuro encontrar as pessoas, o que eu desejo oferecer a elas é Cristo. Sempre o Papa Francisco fala, também neste tempo que precisa de muita caridade, porque muitas famílias sofrem, se não oferecemos Cristo, oferecemos pouco demais. Porque senão é como uma multiplicação dos pães. Comeram, mas o dia seguinte novamente é fome. E Jesus fala, não sou eu o pão da vida, pluf, se mandaram de novo. Então, não devemos ter medo. Então, viver afirmando que Cristo, com a vida, não com as palavras, que Cristo morreu e ressuscitou por nós. É esta expressão que direciona a nossa vida. É um modo de olhar para si e para os outros diferente. Imaginem como Pedro olhava para si mesmo depois que ele negou Jesus Cristo. Como começou a olhar depois para si mesmo, depois que respondeu, Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Imaginem como Paulo começou a olhar para si mesmo no início. Ele fala, eu sou um abortivo. Mas depois, justamente, o que salva a minha vida não é a minha capacidade. Também se eu enfrentei tantos perigos, etc. O que salva a minha vida é olhar da ternura de Cristo para mim. E sempre na missão, está terminando o tempo? Não, ainda quase. Uns 10 minutos, que ainda atrasa um pouquinho nisso. Uns 15 minutos. São Paulo, sempre na carta aos Filipenses, fala a certo ponto, haja entre vós o mesmo sentir e pensar que tinha Cristo Jesus. Que bonito. Volta a questão da unidade. A unidade, é isso que eu ia falar. A missão é possível se temos unidade. Verdade. Então São Paulo fala, é inútil fazer 1000 coisas. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que tem Cristo Jesus. E como é que eu posso sentir? Na unidade com o Papa, com o Bispo, com aquele que é responsável do movimento. Verdade. Fora da unidade, senão sou eu que penso. Me impressiona no Evangelho, quando Pedro, era o Evangelho de ontem, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Logo depois, Jesus fala, então vamos subir para Jerusalém. E Pedro chama Jesus e fala, não, Jesus, vem aqui. Não vamos subir não, que vão te matar. E o que é que fala Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Sem um ponto de referência claro, eu me imagino Cristo. É um fantasma. É um fantasma. Quantas vezes a nossa missão não tem resultado, a meu modo de ver? Em primeiro lugar, falta de unidade. Em segundo lugar, apresentamos um Cristo fantasma, que não toca o coração de ninguém, ou não corresponde àquilo que o meu coração, o coração de todos deseja. Felicidade, paz, unidade, verdade, beleza, que dá um sentido à vida. Também, para ver o que é a missão, né? São Paulo é incrível. O amor de Cristo nos impele, considerando que um só morreu por todos, e portanto todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, também por Lucas. Para mim pode ser antipático, posso ser antipático, mas Cristo morreu, morreu. Então nosso olhar é diferente, né? Para que os que vivem já não vivam para si mesmos, com o meu critério, até espiritual, até posso fazer 20 horas de penitência, mas uma afirmação de mim mesmo. Ou eu sigo e ofereço com amor, ou eu afirmo na minha capacidade, como aquele fariseu na parábola. Eu faço isso, eu faço aquilo, saiu condenado. O pecador, eu não faço isso, não faço aquilo, saiu salvo. É salvo porque a força dele não era em si mesmo, era na misericórdia de Deus. Morreu por todos Cristo, para que os que vivem já não vivam para si mesmos,
mas para aqueles que para ele morreu e ressuscitou. É uma coisa extraordinária. E não é só questão de palavras, é uma experiência. Né? Quando nós olhamos a cruz de Cristo, é impressionante. Assim, o que é que nos diz São Paulo, praticamente, com a vida dele? Que o importante na vida não é ser pai, ser mãe, fazer qualquer trabalho, ser padre, ser bispo, ser freira, ser papa. Não. Aquilo que é importante na vida é afirmar Jesus Cristo. Com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vivo, dizer, eu pertenço a Cristo. É o testemunho dos mártires. É a vida. É a vida. Porque tudo, olha, se tem uma coisa, entre aspas, positiva do coronavírus, é que nos ajuda a entender que somos nada. Verdade. Infelizmente, vamos esquecer logo depois. Já tem alguns esquecendo, né? Mas nos ajuda a dizer, olha, é suficiente um nada para derrubar tudo. E o terceiro momento é a questão da caridade. Eu gostaria de esclarecer um pouco. Todos nós conhecemos o hino à caridade de São Paulo, né? Coríntios, capítulo 13. Né? Caridade é Deus. Né? Deus é caridade, Deus é amor. Nós confundimos muitas vezes caridade com generosidade. A generosidade é uma minha medida. A caridade é a medida de Deus. Nossa, que bonito. A caridade não é dar algo, é doar a si mesmo. Deus não me deu dinheiro, mas através daquilo que Ele dava a si mesmo. Tanto que Ele deu o pão, mas no dia seguinte, eu sou o pão vivo. Deu a água, queria água lá com a samaritana, mas eu sou a água viva. Então, através daquilo que nós damos, ou damos Cristo, ou não é nada. Como é que eu dou Cristo? Não só entregando uma coisa, mas compartilhando as necessidades dos outros, procurando compartilhar a vida. Eu tenho uma angústia dentro de mim, que já fazia quando era padre, então não estou acusando ninguém. Mas qual é a minha angústia? Por exemplo, por isso não podemos fazer como antes. Quem vai batizar, padrinho, madrinha, pais, deve fazer um curso, isso. ou não? Sim, sim. Eu me pergunto, quem é que depois que aquela família batiza vai visitar aquela família? Ninguém. Essa é a verdade, ninguém. Para se casar na igreja precisa do curso. Quem que depois do casamento vai visitar aquelas famílias? Ninguém também. Então, muitas vezes, a nossa caridade pastoral é mais um funcionalismo. E se eu não aproveito de todas as coisas para poder anunciar Jesus Cristo, eu não vivo a minha fé, eu traio também aqueles que vêm. Porque Cristo aproveitava de tudo para dizer, sou eu a salvação. Então, quando vem alguém, eu quero casar na igreja, muito bem, vamos sentar aqui, vamos te acompanhar, vamos ver como. E depois que casa, como é que vai? Ter uma jantinha na sua casa, vem aqui conosco. Mas que deve nascer do amor, porque quando nasce de uma organização, cansa, não é bem feito, depois de 2 ou 3 vezes ninguém aguenta. Mas quando eu tenho uma paixão para dizer, eles vêm pedir o casamento, talvez nem sabem o porquê, mas eu sei que eles, procurando o casamento, querem Cristo, também se não sabem. Um dos exemplos maiores de caridade que eu tenho na minha vida, no Evangelho, é quando Jesus encontra a viúva de Naim. Lembra que estava indo ao enterro do filho único? Já tinha perdido o marido, ela tinha casado com aquele homem para ser feliz. Tinha um filho para serem felizes. Tiraram os dois. Jesus se aproxima, olha para esta mulher, o que é que fala? Mulher, não chores, não. Eu imagino a mulher que levanta aquele véu grande que usava lá, para dizer, quem é este que me fala assim? Mas quando encontra o olhar de Cristo, ela percebe algo diferente. Nem a mãe,
nem o pai, nem o marido dela tinham olhado ela com tanta ternura. Este é o cristianismo. Se aproximar da pessoa compartilhando a vida. Não com a preocupação se depois vem na missa, se não vai na missa. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou Cristo que entra na tua casa. Não porque visto, não porque coerente. Nós que somos batizados. Por isso o livro da sabedoria, porque agora se pergunta, mas a pandemia, o vírus é o castigo de Deus? Não. O livro da sabedoria fala, Deus criou o homem para viver. Foi o demônio que criou a morte. E São Paulo fala, se Deus é amor, se Deus é aquele que cria com amor, tudo é positivo. Por isso São Paulo, a um certo ponto, na primeira carta aos Coríntios, fala, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana. Qualquer que seja a circunstância, eu a vivo no nome de Cristo. Eu a vivo porque quem determina o meu modo de agir é o meu pertencer a Cristo através da igreja. Claro que é bonito se todo mundo fala viva, viva. Mas sem a dimensão do sacrifício não se vai para lugar nenhum. Então, a caridade é ter este olhar positivo. É dizer, eu não posso ficar indiferente. A unidade que se manifesta na missão se concretiza com a caridade. E nós temos várias obras aqui de caridade e será um ponto. Acredito que depois com calma, mas não muita, porque a pandemia vai deixar muitas e muitas pessoas com sofrimentos, não só materiais, mas psicológicos e espirituais. Então, se nós temos a graça de poder ter um equilíbrio ainda, precisamos escutar, acolher, ir ao encontro e não ter medo. Então, agradeço este momento, espero de não ter feito mais confusão do que esclarecer, mas que São Paulo seja realmente esta grande pessoa, esta grande testemunha que desperta dentro de nós esta alegria de sermos de Cristo. Nossa, o pessoal aqui tudo botando emocionante, perfeito. As palavras do vídeo de fato foram, né? Tem nem o que falar, assim. Uma palavra para falar a gente tem dificuldade. Eu pedi para que as pessoas que tivessem com alguma dúvida fizessem as perguntas, né? Que a gente estaria fazendo aqui para Dom Guido. Nesse momento a gente abre para perguntas, né? Mas é um momento rápido. Perguntas fáceis, tá? Não perguntas do Enem, de física vestibular, mas perguntas fáceis. Até o momento só colocaram uma pergunta aqui, né? Que foi da Paula Gonçalves, né? Eu não sei, eu acho que não sei que a Paula não acho que é a Paula, acho que é outra, sempre ela está nos acompanhando. E ela coloca aqui, por que diante de tantos apóstolos, Pedro possui a chave do reino dos céus? Né? Apesar de estarmos falando um pouco de Paulo, mas a data na verdade comemora São Pedro e São Paulo, apesar da nossa cultura, né? Principalmente aqui no Nordeste, a gente comemora muito hoje São Pedro, né? Dificilmente as pessoas falam de São Paulo, mas a pergunta dela foi mais essa, né? Eu acho que as palavras do Guido foram muito fortes, foram muito contundentes por outro sentido, e ela queria fazer mais essa pergunta que eu acredito que é mais... Não, mas é interessante porque determina o método de Deus. Isso. O Evangelho nos fala que Jesus tinha um apóstolo que amava mais do que os outros, que era João. Que até viveu 90 anos, então muito é o mais teólogo, o mais místico também. Mas, na sua liberdade, Cristo escolhe Pedro. É o mistério da preferência, é o mistério da liberdade de Deus. Nós, humanamente, temos instintivamente algo contra a preferência. Até quando tem um sorteio, se não ganho, fico pobre. Pior ainda quando alguém prefere o outro para ir no passeio, para me acompanhar. Mas a preferência é um método que Deus usa para se comunicar. Por exemplo, entre todos os povos da terra, ele preferiu o povo de Israel. Entre todas as meninas da Palestina, escolheu a Maria.
Entre todos os homens escolheu os 12. Entre os 12 escolheu 3, Pedro, João e Tiago, para acompanhar nos momentos mais difíceis. Entre os 3 escolheu um, que era São João, para até os pés da cruz, e Pedro para ser um ponto de referência. Por isso é interessante, por exemplo, que é objetivo, então, quem sabe alguém dos apóstolos, mas por que aquele cara de pau lá? Mas nós temos esta mesma atitude. Ah, não, era melhor Papa Bento, ah, não, é melhor Papa Francisco, ah, não, era melhor aquele bispo, não é melhor aquele padre, não era melhor aquele outro coordenador. Claro, é justo. Agora, porém, vou seguir. Tem 2, além de São Paulo, 2 exemplos de São João interessantes. João é o primeiro que chega ao túmulo, mas antes de entrar espera Pedro. Ele é o primeiro que fala a São Pedro, quando fala todo mundo, é um fantasma. Pedro e João falam, não, é Jesus. Então Pedro vai. João sempre respeita a autoridade de Pedro. Então, na liberdade de Deus, é importante, eu sempre falo, mas não é falso, chama uma humildade falsa. Se eu fosse Deus, nunca teria escolhido Dom Guido como bispo. Nunca. Mas estamos aqui. E é importante que diante das preferências de Deus que a gente permaneça a fidelidade. Né? Então, a fidelidade é o preferido que seja humilde. Porque um dos pecados de Pedro, que o fez até afundar, era o orgulho. Ele diz, não me vai lavar os pés, não, agora vou lavar. Não, cala a boca, Pedro. Então, tudo que nós encontramos, pense São Paulo fala, eu tenho tudo para ser o melhor dos apóstolos, porque ele faz a lista daquilo que ele fez. Mas ele fala, não, eu sou abortivo. Se eu estou aqui é pura graça de Deus, pura. É uma percepção assim, realmente, né, de alguém que tem esse segmento da pessoa de Jesus Cristo. Só queria colocar assim, que quando o Guido falava, né, sobre o último da caridade, a gente fala muito inclusive sobre o assistencialismo, né, que essa caridade às vezes meio que desconceituada para a igreja que a gente tem. Então, a gente não pode de fato confundir o assistencialismo com caridade. E diante de tudo que Dom Guido falou, né, fica esse desafio. Como todos sabem, a gente ia ter a Assembleia Diocesana, né, agora no primeiro semestre. A Assembleia não houve por conta da pandemia, mas nós teremos a Assembleia, Dom Guido estará lá, como sempre se faz presente, então quando não, né, manda as mensagens, e já fica esse desafio de a gente estar atento aos novos desafios dessa nova sociedade que vai surgir a partir dessa pandemia, e de como a gente viver esses 3 pontos que ele colocou, né, da caridade, da missão e da unidade, né, em nosso movimento e também fora dele, né, porque isso é ser igreja, né, Dom Guido? Então, eu não estou vendo mais todo o papo é certo para cada tempo, porque é escolhido no tempo de Deus, foi Maria quem colocou. Na minha família tem muitos Pedros, eu amei, gostei muito, abraços, belas palavras. Celso está agradecendo ao senhor, nosso coordenador regional. Obrigado, Celso. A coordenadora de Pombal, Josefa, está fazendo um grande aprendizado. Então, creio que não se tem mais perguntas, né? Ninguém colocou mais nada aqui, mas eu acho que só essa fala aí já foi de uma grande sabedoria, né? Digo porque todos nós, que às vezes quando assumimos a função de coordenação, né, no sentido do serviço, às vezes não somos tão bem interpretados por todos, né, e sofremos com isso, e às vezes o nosso grupo ele não consegue crescer e ele até adoece por conta dessas coisas. Então, que isso fica uma reflexão para cada um de nós mesmo, né, diante das pessoas, das diferenças, que a gente possa acolher e viver essa fidelidade. Vou terminar com um exemplo que eu encontrei outro dia, até, acho que falei num lugar ou outro. 2 fábricas de sapatos, sem se falar entre elas, mas mandaram o administrador e o vendedor na África. Para dizer, a África é muito grande, vamos ver lá de abrir uma fábrica lá. Chega o primeiro, vai e fala, não tem como. Por quê? Todo mundo vai descalço e ninguém usa sapato, não vamos abrir o quê?
de falência. Chega o outro e fala, rapaz, é um mercado enorme, ninguém até agora usa sapato. Então depende de como eu me coloco diante da realidade. Porque, qual é o problema nosso? Acho que o problema nosso diante da vida é como aquele de André e os apóstolos, na multiplicação dos pães. Temos só 5 pães e 2 peixes. Esqueceram o quê? Que tinham Jesus. Nós esquecemos que temos e que somos de Jesus. É claro que tem momentos que apertam, mas é por isso que a caridade é ter olhos até dentro do movimento a respeito daqueles que mais sofrem, acompanhar. E muitas vezes, esta comunhão dos santos que o batismo inicia entre nós, acho que precisamos voltar a estudar o batismo. Porque é um pouco esquecido. Verdade. Mas nós que somos uma família pelo batismo, temos esta obrigação de estarmos atentos àqueles que mais sofrem, sem pretender nada, só estarmos presentes. Nossa, palavras de Dom Guido assim, cai na gente, né, como um alento. Também queria, né, registrar a presença Silvana, essa Paula, né, que falou caso que catequese maravilhosa, de fato. É o bispo referência da catequese, né, não é à toa. Queria só dar as boas-vindas à Ivaneide, que está aí, né, e a Josefa, que são as coordenadoras do setor de Paulo Afonso e Pombal, e assim, né, está dando as boas-vindas para todos os setores. Então, desculpe a minha falta de educação, né, porque eu sei que na live tem pessoas de outras dioceses, então eu também não me apresentei, mas eu me chamo Lucas, sou coordenador diocesano do Movimento de Cursilhos aqui na Diocese de Paulo Afonso, né, que estou hoje aqui apresentando junto com o Dom Guido, fazendo essa live. Eu já vou para os avisos, tá? Acho que as mensagens pararam, mas eu vejo que todo mundo está agradecendo e está todo mundo assim maravilhado com esse momento, Dom Guido. Né? Muito obrigado aqui em nome de todos. Eu queria deixar a sugestão desse livro aqui, eu estava até mostrando a Dom Guido, Paulo, agente de pastoral e semeador de comunidades. Depois eu vou colocar ele lá no grupo vou botar lá no Insta do GED, né, para quem quiser estar dando uma olhada. É da Paulus. É um livro muito bom, parte daquela mensagem inicial que eu fiz está nele. Né? E para quem quer entender, conhecer um pouco da história de Paulo, né, numa linguagem bem acessível, tem esse livro aqui que eu estou lendo e que eu recomendo bastante. Para os avisos, referente à próxima escola, sempre são às terças, como vocês sabem, né? Porém, a gente vai ter uma reunião com os coordenadores de setor e para a semana a gente vai estar passando para vocês como vai ficar essa organização para o mês de julho. Né? Cada mês a gente organiza de uma forma e aí a gente vai estar passando para vocês como é que vão ficar. Então, fiquem ligados no Instagram do GED Paulo Afonso, que lá a gente vai colocar alguma coisa referente a como vai ficar as formações durante esse mês de julho e provavelmente no decorrer dos próximos meses. Queremos, por final, né, parabenizar, diz que antes tarde que nunca. Então, no último dia 26, Dom Guido fez 42 anos de ordenação sacerdotal, né? Então, em nome do Cursilho, né, na Diocese de Paulo Afonso, nossos parabéns. Estaremos sempre rezando pelo senhor, né, e tentando ajudar na sua missão aí de pastor da nossa diocese. Também queria lembrar que no dia 26, a Mari Cruz, né, de Banzaê, fez aniversário. Parabéns, Mari, que inclusive está aqui na live participando. No dia 27, a Neilma, né, que Dom Guido conhece, que é ministra aqui da Catedral e faz parte do setor Paulo Afonso, esteve aniversariando. E hoje, o Natson Rodrigues, de Pombal, né, está aniversariando, então nossos parabéns, vi hoje no grupo de Pombal, né, receber esse abraço assim à distância. Né, Natson, que a gente sempre sabe que é essa pessoa muito cheia de energia, né, dentro do movimento, que é uma pessoa que ajuda muito o setor de Pombal. Então, os nossos parabéns também. E aproveitar, dizem algumas pessoas que são supersticiosas que faz mal você festejar ou celebrar aniversário antes do dia. Mas mesmo assim a gente vai lembrar que amanhã, Alcivantes de Santa Brígida, né, que é o setor que a gente está tentando montar lá na paróquia de Santa Brígida, está aniversariando. Então, parabéns também ao Civantes. Eu acredito que é isso, gente. Para finalizar, a gente vai fazer a oração do cursilista, né, que não está no Guia do Peregrino. Vou fazer lá aqui e depois a gente vai receber a bênção de Dom Guido.
Então, novamente, queria agradecer a todos vocês, né, que participaram, que pararam esse momento aí para estar nos ouvindo, para estar participando desse momento conosco. Né? Dom Guido, muito obrigado, né, por o senhor sempre ser essa pessoa atenta, disposta. Quando a gente está nas assembleias, todo mundo sempre fala, esse bispo de vocês é muito diferente, porque ele sempre está disponível, e não é porque ele é desocupado, viu? É uma dificuldade, mas é porque, de fato, ele está sempre atento às necessidades, às suas ovelhas, né, às precisões. Quando a gente está nas dificuldades, Dom Guido vem aqui, conversa. Então, é um bispo que verdadeiramente age como um pastor na diocese. Então, muito obrigado. Se eu quiser dar alguma palavra final. Né, só a bênção, já falei muito. Só a bênção, né? Agradecendo a Diego, nosso seminarista. Isso, então quero agradecer a Diego, que está aqui, que nos ajudou. A Pastor, Pastor da diocese, que infelizmente não deu para a gente fazer a transmissão simultânea, né? Mas algumas pessoas da diocese devem estar aí participando. Então, Diego foi o nosso suporte técnico. Hermânio, que também deu uma ajudinha ali, e o diácono Jefferson, que também está aqui. Então, nós, enquanto comunidade cursilista, comunidade de fé, vamos continuar rezando pela vocação de vocês. Tá bom? Sendo amigos do seminário. E sendo também, amigos do seminário também, é importante, gente. Mesmo em tempos de pandemia, né, tem as formas, sim. Sempre a gente vai aí no site da diocese e tem as formas de a gente continuar colaborando, tá? Então vamos lá, oração do cursilista. Vou fazer a oração e depois Dom Guido vai dar a bênção final. Ó divino Jesus Cristo, diante de ti quero pedir perdão pelas minhas fraquezas. Com o teu perdão quero ser inteiramente teu, para ver com os olhos do teu coração, para discernir à luz da tua palavra o Evangelho, para agir em favor dos mais sofridos. Quero, Senhor, neste dia e para sempre, ser imitador de São Paulo, evangelizando todos os ambientes. Ó Senhor Jesus Cristo, que o meu cursilho sirva para a minha vida toda e que eu possa, em meu pós-cursilho, viver todos os dias o tripé do cristão, a oração, o estudo e a ação transformadora. Faz-me, Senhor, um responsável ativo, que eu possa, evangelizando, produzir muitos frutos e que eu permaneça em Ti, minha videira. Que eu seja, Senhor, uma ovelha entre os lobos, mais simples como um pássaro, pois o servo não é maior que o seu Senhor. Cristo, que dissestes, tende confiança, pois venci o mundo. Dá-me confiança, fé e sabedoria, para que eu possa vencer este mundo de desencontros. Junto com Maria, sejamos fiéis peregrinos e responsáveis pelo movimento de cursilhos, trabalhando pelo reino de Deus, Tu que vive e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Dom Guido, abençoar nossa irmã Marleide, que se encontra em Salvador com Covid. Então deve ser uma cursilista, né? Teve o esposo da nossa vice-coordenadora também, Josefa, que se operou há pouco. Né? Então todos os cursilistas, inclusive a Marleide, que estão doentes, né? Que passam por esse sofrimento nesse período, né, que sejam colocados também nessa oração. Vamos terminar então com a bênção. Agradeço mais uma vez, não só por este momento, mas pelo trabalho e testemunho do movimento aqui na nossa diocese e na Igreja do Brasil. E que a graça de Deus, a intercessão de São Paulo, nos ajude a termos esta consciência. Então, vou ler só mais aquela frase de São Paulo, para que seja um pouco o recado de hoje à noite, da unidade, na missão, na caridade. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para mim, de fato, o viver é Cristo, e o morrer, lucro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,